O planejamento de um possível golpe de Estado começa ainda durante a campanha eleitoral e se torna bastante agudo a partir dos primeiros dias de novembro e depois em dezembro. Durante a campanha eleitoral, esses parlamentares todos, os candidatos a governo do Estado, estava todo mundo trabalhando. Estava todo mundo trabalhando para se eleger. Ninguém estava ocupado com o que eu faço. E aquilo que é a matéria da investigação da Polícia Federal é principalmente a ação concreta para se dar um golpe de Estado. Isso é trabalho de militar. O principal motivo, me parece, para que existam muitos militares envolvidos é porque político não sabe fazer campana. Político não sabe como é que você organiza o assassinato do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Entendeu? Quais são os passos? Então você tem juristas, alguns assessores voltados para coisa de comunicação, como você dissemina informação, desinformação, esse tipo de coisa, mas me parece que é natural que não tenha muito político envolvido, porque da maneira como eles encararam esse golpe de Estado, eles viam isso como uma ação militar. Eles não viam isso como uma ação política. O que é uma coisa curiosa, porque se você vai para o passado do Brasil, você não pensa 31 de março de 1964 sem o governador de Minas, Magalhães Pinto, sem o governador da Guanabara, Carlos Lacerda. Não existe o golpe sem o envolvimento de políticos. Mas aqui não parece que havia mesmo... Talvez por isso. É interessante você falando, porque não sei se vocês perceberam que no relatório da Polícia Federal dá a entender que nós fomos salvos porque alguns militares de alta patente disseram não, né? Principalmente Freire Gomes e o ministro da Aeronáutica, o brigadeiro Batista Júnior. Então, assim, então esses foram os esteios, eles foram os pontos de veto, né? E não se interpreta esse jogo do ponto de vista institucional, mas do ponto de vista, próprio relatório da Polícia Federal, do ponto de vista individual, como se esses indivíduos fossem os grandes salvadores da democracia, como se esses indivíduos pudessem arcar com o custo do golpe, com o custo institucional do golpe. Quer dizer, o fato desses indivíduos terem dito não inclusive, ameaçado a voz de prisão a Bolsonaro, se Bolsonaro continuasse insistindo no jogo, se deveu a um ambiente institucional em que esse projeto tinha custos proibitivos para todos eles. Quer dizer, o próprio reconhecimento de Bolsonaro, quando Bolsonaro não dá o aval e não assina o documento, é o reconhecimento claro de que ele iria ficar sozinho nessa parada. E ele iria arcar com esses custos, com meia dúzia ou 12 militares malucos. Então, assim, esses militares, eles estão envolvidos dentro de um arcabouço institucional, inclusive de um alto comando, com vários militares, dito inclusive nas gravações, a Polícia Federal revela que eles reconhecem que tem 5, 6 que são contra claramente, quer dizer, outros estão em cima do muro, quer dizer, existe um número considerável de militares que perceberam que essa aventura ia ser muito custosa para eles. E caem fora do jogo. Então, assim, eu acho muito mais interessante se fazer uma análise institucional disso e dos custos que isso envolveria, e alguns, inclusive, vão pagar com a própria liberdade, possivelmente, né? Alguns militares, pela primeira vez na história do Brasil, né? Você que é um estudioso disso, isso nunca ocorreu na história do Brasil, um militar ir para julgamento na justiça comum, não na justiça militar, na justiça comum. Antes tarde do que mais tarde. Não, mas isso, de novo, só para te provocar, joga uma sinalização de robustez dessa democracia, de capacidade dessa democracia institucionalmente. Mas isso eu concordo com você. Entendeu? De impor custos a quem desvia. Entendeu? Nós estamos dando, ao longo de toda desde a redemocratização, inúmeros exemplos em situações de estresse muito grande,
de que nós fomos capazes de quem joga fora do jogo é punido. Eu acho que as duas coisas, eu tenho a impressão, Carlos, que as duas coisas são importantes simultaneamente. Ontem eu tive uma conversa longa, foi uma conversa em off, com um dos generais que estava no alto comando do Exército na época. E a maneira, isso é uma informação que está no relatório de quase 900 páginas da Polícia Federal. Tem um determinado momento que um dos militares envolvidos no golpe se vira e fala, olha, são 5 generais contra, 3 a favor e os outros 7 estão na zona de conforto. Essa é a expressão que ele usa numa mensagem de WhatsApp. Exato. O Freire Gomes... Outros 7, Regina Duarte, não sei opinar. É aquela coisa do tipo, para onde os ventos forem. O general com o qual eu conversei era um dos 5 que eram contra. Foi uma conversa delicada, ele muito firme, ele muito cuidadoso e muito preocupado em fazer o discurso, que é exatamente o discurso que você está fazendo. Uma das coisas que ele me falou que eu achei muito interessante é o seguinte, olha, veja bem, ele não reconhece essa coisa de 5 a favor, 3... Não, desculpa, 5 contra, 3 a favor, 7 na zona do conforto. Ele não reconhece isso. Ele diz, não, estávamos todos no mesmo lugar. Tipo, ele trata o alto comando como uma coisa só. Mas o que ele fala é o seguinte, olha, do nosso ponto de vista, houve 3 momentos de fragilidade institucional desde o final da ditadura. Um foi o impeachment do presidente Fernando Collor, o segundo é o período entre 2013 e o impeachment da presidente Dilma, e o terceiro período é a transição de Bolsonaro para Lula. Esses são os momentos em que o Brasil viveu momentos muito delicados institucionalmente. E você não viu um tiro disparado dentro de um quartel, você não viu um soldado cometendo uma insubordinação, você não viu... O Exército esteve onde sempre está, que é no lugar da legalidade, que esse é o discurso que ele faz. E, de fato, se a gente olha para isso, eu argumentaria que há um tweet do general Vilas Boas antes do Supremo julgar se Lula iria ser preso ou não, sim, em que o general Vilas Boas está parecendo sugerir para um caminho para o Supremo, que é algo que não deveria ser feito por um comandante de exército jamais, mas fora este momento pontual, me parece que é isso mesmo, o exército está onde sempre esteve, no caminho da legalidade. Em que pese, só um detalhe, que demorou muito tempo, né, para que o exército conseguisse, não vai conseguir nunca, mas conseguisse pelo menos melhorar a sua imagem. Limpar seu nome não dá, porque depois de 21 anos de ditadura é muito difícil que o Exército limpe, várias gerações vão ter que seguir na frente para limpar isso tudo. Mas a Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, tem um programa muito interessante de treinamento de oficiais de alta patente, não só brasileiros do Exército, mas também internacionais, e eu já fui professor desse programa em 3 ou 4 ocasiões, e nas eleições, em 2018, antes das eleições, ainda não estava claro se Bolsonaro ia ser vencedor, e eu fui professor de pelo menos 5 ou 6 oficiais de alta patente aqui na Escola Superior de Guerra, e na hora do cafezinho, Bolsonaro já estava em primeiro lugar nas pesquisas, mas não tinha ocorrido ainda o primeiro turno, e eu provoquei alguns dos meus alunos oficiais o que eles estavam achando do processo eleitoral, e um deles chegou claramente e disse para mim, professor, nós demoramos muito tempo para limpar o nosso nome. E deixar claramente para a sociedade que o Exército é comprometido com o Estado e não com nenhum governo. Mas eu temo, olha só, eu temo que a vitória do então candidato Bolsonaro nos traga de novo
E ele foi uma premonição, né? Porque o Exército vai pagar esse preço, né? Por mais que o alto comando tenha dito não, por mais que a imagem que vai ficar para gerações futuras... E agora a imagem do Exército está comprometida com a esquerda e com a direita, porque tem esse grupo bolsonarista que acusa o Exército de ser o grande responsável... Comunistas. Exatamente, Os ser o grande generais são responsável acusados de por comunista. hoje termos um governo de esquerda, enquanto a esquerda, enfim, olha para tudo isso que está acontecendo e com esse grande temor, que é um temor que eu acho que não é só da esquerda, de que o Brasil voltasse a viver anos de ditadura, de que esse golpe realmente acontecesse. Então, assim, para o Exército, no final das contas, essa eleição do Bolsonaro foi muito ruim, porque se havia tido algum tipo de melhora na imagem nessas últimas décadas, nesse momento de redemocratização, agora piorou para todos os lados. O argumento que eu faria, e esse é o ponto que eu não sei se eu concordo de todo com você, Carlos, é o seguinte: quando você olha para esses 5 generais, que eram generais que naquele momento estavam rigorosamente contra qualquer ruptura institucional, contra qualquer medida que se impusesse sobre a posse do presidente Lula em 1º de janeiro de 2023, se você olha para aqueles generais, calhou de serem os generais que tinham tropas sob seu comando. Porque quando você pega os 16 ou 15 generais de 4 estrelas no alto comando do Exército, quando você pega esses 15 ou 16 generais, às vezes são 15, às vezes são 16, alguns estão comandando instituições estratégicas do Exército que estão atrás de uma mesa. Outros têm algumas divisões embaixo deles. E quem tem tropa, quem tem o comando de tropas, são esses generais que estão em cima de alguns generais de divisão. E, neste caso, calhou de os generais que tinham soldados embaixo deles estarem entre os 5 legalistas. Então, por um lado, você tem razão. A instituição, quando você pega os pesos, quando você leva em consideração o que você perde, o preço que você paga para se sua aventura der errado, aí esse é o argumento institucionalista, esse é o argumento de que, é melhor ficar dentro da lei, porque o custo é muito alto se der errado a minha aposta. E a gente faz leis exatamente com esse objetivo, para que o preço de você romper a lei seja muito alto. Mas eu me pergunto, se por um acaso o general Estevão Teófilo, que era o general 4 estrelas, que claramente no documento da Polícia Federal é um general golpista, estava trabalhando, é o general que se vira 4 estrelas, é o general que se vira para o Bolsonaro: se o senhor assinar o decreto, eu dou golpe. Se esse cara tivesse sob seu comando 2, 3 divisões do Exército Brasileiro, será que esse golpe não saía? Eu acho que poderia sair. Não quer dizer que o golpe daria certo, mas... Poderia ter sido mais estresse, né? Poderia ter... E, Carlos, poderia ter dado certo. Meio Premium Black Friday, por apenas R$ 2,99. R$ 2,99 você experimenta um mês com todos os benefícios e produtos do Meio Premium. Aplicativo de streaming, 4 edições de sábado, meio político, prioridade na entrega da newsletter diária do Meio e muito mais. Só R$ 2,99 para experimentar tudo isso. Aproveita, mas corre, porque a promoção só vale essa semana até a Black Friday.